Então, a puericultura, introduzindo o assunto, né, é importante a gente saber um pouco as definições, né, do termo puericultura. Então, a puericultura é uma palavra que tem a sua origem do latim, significa puer, criança, e cultus, cuidado dispensado a alguém, né? Então, ela envolve um conjunto de ações e cuidados que tem como finalidade promover o crescimento e desenvolvimento das crianças em condições física e mental adequadas. E as ações de puericultura, elas estão direcionadas especialmente, né, para as crianças de 0 a 5 anos de idade. É um momento, né, da fase da vida em que a criança, a velocidade de crescimento e desenvolvimento, ela é muito acelerada, e devido a isso a criança ela tem uma vulnerabilidade maior aos fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, quais seriam esses fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Marcondes, em 1999, em sua publicação, né, ele fez esse esquema, né, e apresentou quais seriam esses principais fatores que influenciariam nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, em amarelo, nós temos aí os fatores considerados intrínsecos, né? Nós temos os fatores genéticos, que são aqueles caracteres que a criança herda de seus pais, né? E que em algum momento esses caracteres eles vão influenciar, né, nesse processo para que a criança atinja o seu potencial. Os fatores endócrinos, que nessa fase inicial da vida, né, de 0 a 5 anos de idade, o hormônio do crescimento ele tem uma influência muito importante, né, nesse processo. E os fatores ambientais, que envolvem alimentação, a higiene mental da criança, higiene corporal, higiene de vida, as condições psicológicas e afetivas. Então, a forma como essa criança é cuidada, né, pelo cuidador principal, a relação do cuidador com essa criança é um fator importantíssimo para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. E não podemos deixar de falar das condições sociais, culturais e econômicas, né, que tem esse papel importante nesse processo. Bem, a puericultura no Brasil, né, ela se consolidou na década de 80, né, com a implantação do PAISC, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança. Naquela época, o Brasil vivenciava um cenário não muito bom, né, no que se refere aos aspectos epidemiológicos voltados à saúde da criança, ou seja, nós tínhamos altas taxas de mortalidade infantil, as crianças morriam por doenças que poderiam ser evitadas, como a diarreia, né, a desnutrição, as infecções respiratórias agudas. Então, esse programa, ele teve, o início desse programa foi muito importante, né, para que o Brasil organizasse a atenção primária, né, organizasse essa atenção à saúde da criança. O eixo principal do PAISC é ainda, né, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. E dentro desse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, algumas ações eram realizadas, né, como a promoção do aleitamento materno, a orientação da introdução dos alimentos transicionais, né, naquele processo de desmame da criança, a imunização, a prevenção e controle das doenças diarreicas e a prevenção e controle das infecções respiratórias agudas. Em 1990, o Brasil ele teve um papel muito importante também, porque na participação, quando ele participou da reunião da Cúpula Mundial em favor da infância, né, ele foi um dos representantes nessa reunião, e naquela época foram levantados, né, várias ações importantes voltadas para a saúde da criança, para a promoção da saúde da criança, e para que atingíssemos no ano 2000 uma taxa de mortalidade menor, né, uma redução nessa taxa de mortalidade menor e crianças mais saudáveis. Então, uma das ações que foram recomendadas naquela época foi justamente a promoção do crescimento e desenvolvimento saudável, né, para essas crianças. A partir de 96, com a processo de implantação do Programa Saúde da Família, né, e nós já tínhamos aí também a estratégia PACS, essas normas de acompanhamento e crescimento e desenvolvimento, eles começaram a ser incorporadas às ações das equipes
de saúde da família e equipes de parques. Não podemos deixar, quando a gente fala de puericultura, a gente precisa falar das diretrizes, né, para o atendimento dessa criança. Isso é importante e muitas vezes as unidades básicas de saúde, elas não estão realizando essa captação dessa criança adequada, porque muitas vezes não tem organizado um serviço de pré-natal, um serviço de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. E essa captação, ela tem que iniciar ainda durante a gestação. Então, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança inicia-se ainda na vida intraútero, né? Quando se monitora o crescimento desse feto, tá? Se avalia as condições dessa mãe durante essa gravidez, né? Os fatores de riscos que podem influenciar, né, no processo de nascimento dessa criança. E essa captação da gestante, ela pode ser realizada nos municípios por meio de visitas domiciliares, né? As visitas mensais realizadas pelo agente comunitário de saúde, em que ele identifica naquela família uma mulher, né, que está gestante, que está grávida. A própria demanda espontânea dessa mulher, a unidade básica de saúde, possibilita essa captação. Esse primeiro contato da mulher grávida, né, para se cadastrar no programa de pré-natal daquela unidade, ele precisa ser atendido. Então, esse acesso deve ser garantido a essa mulher. E a consulta pré-natal em si é um momento, né, que a gente fala que é o momento inicial em que se começa as ações de puericultura. Então, naquele acompanhamento da mulher durante toda a sua gestação, é importante que o profissional de saúde ele estabeleça vínculos, né? Ele crie vínculos com essa paciente, ele desenvolva ações de educação para a saúde, então orientar a mulher com relação ao aleitamento materno, o preparo das mamas para a lactação, os cuidados com o recém-nascido, né, nos primeiros dias de vida e os sinais que mostram que o bebê esteja com algum problema de saúde, quando levá-lo imediatamente para o serviço. Então, tudo isso tem que ser realizado ainda no pré-natal. Não é esperar a criança nascer para começar a puericultura, né? Então, a puericultura ela começa nesse momento, né, promovendo essa educação com a gestante. A captação do recém-nascido também é importante, né? E o município ele pode criar estratégias de captação. A própria Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ela sugere que as maternidades, né, o município ele tem organizado um serviço de captação em que a maternidade notifica às secretarias de saúde, às UBSs, o nascimento daquela criança, as condições de nascimento daquela criança, as condições da mãe, né? E aí o próprio agente comunitário de saúde, ele vai ao domicílio, né, e realiza essa visita domiciliar nas primeiras 24 horas, né, da criança após a alta. Né? Então, nessa visita domiciliar, ele já vai iniciar as primeiras ações de puericultura, que é a avaliação do recém-nascido, observar as condições de saúde do RN, o coto umbilical, o aleitamento materno, porque esses primeiros momentos de vida é a fase assim, crucial para que a mãe mantenha esse aleitamento exclusivo. E nessa visita é um momento oportuno para o agente de saúde encaminhar essa criança para a unidade básica de saúde para que sejam realizadas as ações, né, do 5º dia de vida, que envolve orientação com relação ao aleitamento materno, avaliação do estado de saúde do recém-nascido, observar se esse bebê tem icterícia, o preenchimento da caderneta de saúde dessa criança, caso ela não tenha ainda essa caderneta, a administração das primeiras doses, né, das vacinas, que aí inclui a BCG e a hepatite B, dentre outras ações. Então, esse 5º dia ele é muito importante. Já uma outra captação envolve a captação dos lactentes e pré-escolares que residem na área de abrangência da equipe de saúde. E quando acompanhar, né? Quando que deve-se iniciar o acompanhamento dessa criança? Então, nós temos aqui o calendário do Ministério da Saúde, né?
em que ele propõe um calendário mínimo de atendimentos, né? Então, ele propõe que no primeiro ano de vida, a criança ela seja vista pelo menos 7 vezes, né? Sendo que a primeira avaliação deve ser feita até 15 dias de vida, e aí ele estabelece que alguns intervalos, né, entre os meses e considerando que nesses meses, né, que a criança deve buscar a unidade, deve ser levada à unidade básica de saúde, é um momento em que outras ações também serão desenvolvidas, como a vacinação. Então, é por isso que ele propõe esse calendário. Se consulta com o mês de vida, 2, 4, 6, porque coincide com o momento de administração de vacinas nessa criança, né? No segundo ano de vida, 2 consultas, e a partir do terceiro ano de vida, uma consulta anual. O calendário de atendimento proposto pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ele não difere muito do calendário do Ministério da Saúde no que se refere à consulta, né? Entretanto, aqui ele propõe consultas intercaladas entre o médico e o enfermeiro, mas ao todo são 7 consultas no primeiro ano de vida. E você vê aqui que esse calendário, ele permite que toda a equipe esteja envolvida nesse acompanhamento da criança. Porque quem acompanha a criança não é só o médico, não é só o enfermeiro. Então, envolve toda a equipe de saúde, a equipe básica que compõe a estratégia de saúde da família. E se lá naquele município, se naquela unidade tivermos o psicólogo, assistente social, por que não envolvê-los também nesse processo? Então, as visitas domiciliares dos agentes, elas devem ser realizadas todos os meses, né, nesse calendário, tá? E a criança, ela deve participar durante o primeiro ano de vida, a família deve participar de pelo menos 4 ações educativas. Então, essa é a proposta da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Agora, como acompanhar essa criança, né? De que maneira podemos acompanhar? Então, como vocês viram no calendário anterior, não é somente a consulta que é uma ação de puericultura. A própria visita do agente comunitário, as ações educativas, né, feitas em grupos, representam ações de puericultura. Mas, assim, a consulta, ela é importante, né? A consulta realizada pelo enfermeiro, intercalada com o médico da equipe de saúde da família, ela é importante porque é um momento em que o profissional vai avaliar as condições de saúde daquela criança, tá? Essa avaliação individual, ela é importante. E, nessa consulta, é importante que o profissional de saúde estabeleça, ele crie, né? Conhecendo essa criança, ele trace o diagnóstico situacional dessa criança, do seu microambiente. E isso, a gente fala assim, que durante esse momento que a anamnese nos permite colher essas informações, é importante que o profissional ele tenha aprimorado as habilidades de comunicação, né? Então, ele deve usar perguntas facilitadoras, né? Perguntas que permita a participação da família, né? Então, são perguntas abertas, como, por exemplo, como está o desenvolvimento da sua criança, né? Desde a última consulta, o que você tem observado, né? Em relação à questão da família, a própria relação com a família. Então, isso é importante de ser introduzido durante a consulta. E aqui a gente vai descrever um pouco, passo a passo, da anamnese, né? Que é um momento importantíssimo na prática da puericultura. A anamnese ela é importante porque ela permite que seja formado, quando se utiliza essas estratégias de comunicação, que eu falei anteriormente, ela permite que sejam formados, criados vínculos entre o profissional de saúde e a família dessa criança. Então, nessa anamnese, ela compreende inicialmente, né, a gente tem que colher dados de identificação dessa criança, então precisamos saber a idade dessa criança, né, o nome da criança. A gente sempre vai questionar sobre a saúde da criança, falando o nome da criança, né. É importante também a gente conhecer um pouco esse informante, essa pessoa que está informando, que vai nos trazer informações sobre a criança. E o grau de ligação desse informante com a criança. É a avó? É a mãe da criança? Geralmente quem vai é a mãe, mas há situações em que vai a avó, que vai a vizinha, que a mãe precisa trabalhar, então a vizinha que é a cuidadora da criança.
Então, precisamos conhecer o grau de ligação desse cuidador e, durante a consulta, precisamos observar a relação desse cuidador com essa criança. É importante questionarmos, né, se existe alguma queixa, né? Às vezes a mãe da criança ou o cuidador leva a criança simplesmente para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, mas há situações em que vem uma queixa junto, né? Então a gente precisa indagar sobre essa queixa e registrar sempre, entre aspas, o que a mãe ou o cuidador da criança nos relata. E aí precisamos explorar um pouco essa moléstia, né, essa doença, registrando quando que iniciou, né, essa doença, os principais sintomas que a criança apresenta, se houve agravamento, se a mãe já instituiu algum tipo de tratamento. Nessa avaliação dessas queixas, é importante sempre observarmos, indagarmos a mãe se a criança apresenta alguns sinais que se configuram como sinais gerais de perigo, né? São conhecidos como sinais gerais de perigo e são sinais que estão relacionados a uma doença grave, tá? Então, existem aqueles que são específicos às crianças de até 2 meses de idade e aqueles que são avaliados em crianças de 2 meses a 5 anos. Então, sinais indicativos de gravidade em uma criança de até 2 meses de idade são a convulsão, a letargia ou inconsciência, a mãe relatar que a criança não está conseguindo sugar, né, o seio materno, ou vomita tudo que ingere, a criança que apresenta uma frequência respiratória acima de 60, que apresenta tiragem subcostal, gemido, a fontanela está abaulada, ou que apresenta pústulas na pele, né, um sinal de infecção bacteriana grave na criança, ou secreção purulenta no ouvido, eritema ou secreção purulenta no umbigo, e a febre, né, que em uma criança menor de 2 meses de idade, uma temperatura axilar de 37, acima de 37,5 já é um sinal de alerta, né? E a hipotermia também é um sinal de alerta, né, que pode estar associada a um quadro de toxemia na criança. Nas crianças de 2 meses a 5 anos de idade, é importante que o profissional de saúde avalie a presença de convulsões, lembrando que a convulsão ela tem que estar relacionada a essa condição atual da criança. Às vezes a mãe fala, ela teve convulsão quando ela estava com 1 mês de vida. Não, é a condição atual. Está letárgico ou inconsciente, se a criança não consegue beber nem mamar, se ela tem tiragem subcostal ou estridor laríngeo, se ela tem uma frequência respiratória acima de 50 infusões até 1 ano ou acima de 40 de 1 a 5 anos. Seus olhos estão fundos, né? Ela tem o sinal da prega e esse sinal, essa volta ao estado anterior lentamente ou muito lentamente, lembrando que acima de 2 segundos, né, é considerado muito lentamente. Palidez palmar acentuada, emagrecimento acentuado e edema em ambos os pés. Continuando a anamnese, a gente tem que também colher informações em relação à história pregressa, em relação à gestação. Então, como foi essa gravidez, né? Foi uma gravidez planejada? Foi uma gravidez aceita? A mãe realizou as consultas pré-natal adequadamente? Fez uso de algum suplemento durante a gestação? Apresentou alguma infecção? Teve alguma intercorrência? As condições de nascimento da criança também precisam ser avaliadas, né? Foi parto cesáreo? Por que foi parto cesáreo? Foi parto normal? A criança chorou logo ao nascer? Permaneceu em alojamento conjunto? Como foi o período neonatal da criança, né? Os primeiros 29 dias de vida. Essa criança apresentou alguma intercorrência? Foi hospitalizada? Quando foi a queda do coto umbilical? Teve icterícia? E doenças anteriores, né, à consulta também devem ser investigadas. É importante indagarmos a mãe como está o desenvolvimento da criança, né? Então, a mãe, ela observa se seu filho está desenvolvendo bem, se não está desenvolvendo bem, ela já traz essa preocupação para o profissional de saúde. Então, a gente sempre deve questionar isso a ela. A alimentação da criança, né? Que a alimentação da criança, a gente tem que considerar a idade da criança. Então, se ela tem menos de 6 meses de vida, o ideal é que ela esteja em aleitamento materno exclusivo. Então, essa criança está em aleitamento materno exclusivo, criança com 6 meses de vida, né? Já tem que iniciar a introdução dos alimentos transicionais. Como que essa mãe está fazendo a introdução desses alimentos?
A vacinação dessa criança, observarmos no cartão de vacinas o histórico vacinal da criança e questionarmos se a criança faz uso de algum medicamento. Ainda na anamnese, é importante conhecermos um pouco dessa família, né, dessa criança. Então, sabemos, por exemplo, a idade e saúde dos pais, quantos irmãos essa criança tem, o número de irmãos, a idade desses irmãos, se esses irmãos tiveram alguma doença, já tiveram alguma doença infecciosa, já foram hospitalizados, isso reflete também no cuidado da criança. A saúde dos avós e parentes mais próximos e as relações familiares. A história social, né, interrogar sobre a escolaridade e profissão dos pais, número de pessoas na casa, condições de moradia, então, que tipo é essa casa que a criança mora, quantos cômodos tem nessa casa, essa família ela tem acesso ao saneamento básico, existe o filtro nessa casa, a renda familiar, né, e se essa família está cadastrada em algum programa de transferência de renda, né, se recebe algum benefício do governo. Também a gente precisa avaliar a condição de pobreza dessa família. Bem, ainda na primeira consulta, o exame físico, né? Aqui a gente não vai detalhar passo a passo o exame físico, porque precisaríamos de um outro momento para isso. Mas o que é importante, o que deve ser considerado no exame físico? Primeiro, quando a gente avalia uma criança, a gente tem que considerar a idade em que essa criança se encontra, né? Então, o exame ele deve focar essa faixa etária. Determinadas avaliações a gente faz em uma determinada faixa etária e não faz em outra. Os dados vitais dos exames dos aparelhos, de um modo geral, precisam ser avaliados em todas as consultas. Existe uma revisão, um trabalho de revisão sistemática de Blank, que ele recomenda que a pressão arterial ela seja avaliada a partir dos 3 anos de idade, né? Uma única avaliação no início da fase pré-escolar, né? Uma outra avaliação na fase escolar e a partir da adolescência, pelo menos 2 avaliações, né, dessa criança. Eu falo anual, né, avaliação anual. Em relação aos exames do aparelho, é importante sempre, durante a avaliação da criança, avaliar a ausculta, né, cardiopulmonar, fazer a ausculta cardiopulmonar, avaliar o ouvido da criança, né, orofaringe, observar a dentição da criança, que está relacionada ao seu desenvolvimento, palpação do abdômen e avaliação da genitália. É imprescindível, durante a consulta, né, eu acho que algo importantíssimo na puericultura é a avaliação antropométrica, porque são essas avaliações que vão traduzir como é que está o crescimento da criança. Então, a gente não pode deixar de avaliar as medidas antropométricas, lembrando que o perímetro cefálico ele deve ser avaliado até 2 anos de vida, da criança, e até durante toda a infância, né, o peso e a estatura eles precisam ser avaliados sempre que a criança vai às consultas. E os marcos do desenvolvimento também são muito importantes, então nós dispomos de instrumentos de avaliação, né, na própria caderneta da criança, que orienta o profissional de saúde o que avaliar para determinada idade. As consultas subsequentes, a gente sempre vai revisar a consulta anterior, interrogar sempre sobre as queixas clínicas desde a última consulta, realizar o exame físico da criança, avaliar o seu progresso de crescimento nas curvas, analisar o desenvolvimento neuropsicomotor, fazer as orientações, encaminhamentos e a marcação do retorno. Bom, fechamento da consulta, é importante sempre ao final da consulta que o profissional de saúde, o enfermeiro, ele registre, né, a conduta tomada, né, diante do levantamento das condições daquela criança, qual foi a conduta desse enfermeiro, para que ele faça esse planejamento geral para o caso, né? Então, foi o erro alimentar, que orientação